E aí a pergunta que eu te faço, já que você citou o presidente, a gente, porra, sempre tá ouvindo... Esse termo miliciano, ele surgiu muito por conta, primeiro, do Tropa de Elite. Quem não conhece o Rio de Janeiro começou a olhar e falou, caramba, é assim mesmo, né? Os caras ali Onde vão... está o Cristo nesse filme? A galera... E tem uma coisa muito, muito curiosa, que é um Rio de Janeiro, assim, que... Eu nasci no Rio. Uhum. Eu já cresci com aquela coisa, tipo assim, cara, nem todo... Eu respeito, quero deixar claro, eu respeito muito a instituição policial. Tem gente que, porra, tá ali se fudendo e tal. Mas tem aquela coisa do tipo, tem as laranjas podres, e o Rio de Janeiro sempre foi visto como esse lugar, né? Igual o taxista no Rio de Janeiro, aquela coisa, Rio de Janeiro. E aí ficou muito forte. Quando a gente volta um pouquinho, assim, 6 anos, 10 anos pra cá, tem aquela coisa do Bolsonaro miliciano. Virou um barulho. Por quê? Porque ele estava associado com Queiroz, que o Queiroz estava com não sei o que da milícia. Ficou uma coisa meio... Porque o filho do Bolsonaro deu medalha para um cara que é miliciano. Eu queria que você explicasse isso. Eu queria que você desse também a sua opinião a respeito disso tudo. Tá. Eu acho que são duas coisas. Uma coisa, eu acho que eles compartilham a leitura de mundo, né? Que é essa leitura de mundo de que a violência pode levar à ordem. Então eles acreditam que a guerra, quando é feita contra os inimigos, ela é benéfica. E ela constrói autoridade e constrói uma ordem. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios e são inimigos que estão atrapalhando o Brasil, atravancando o Brasil, e o inimigo é o esquerdista, é o comunista, é o petista, é o corrupto, e vamos fazer a guerra contra eles e dessa forma a gente vai ganhar. E a lei atrapalha, por exemplo. O Estado de Direito, a Constituição, tudo isso é um entrave porque a gente quer fazer essa guerra. Então eles têm essa visão de mundo de que a guerra, o conflito, a violência armada pode levar a um certo progresso. Sim, né? sim. Então essa visão eles compartilham. Mas você tem algumas ligações muito objetivas entre a família e os milicianos. Principalmente com o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um capitão do BOPE, que se tornou um dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro, porque ele, em 2004, matou uma pessoa junto com... Em 2003, ele e o Fabrício Queiroz, que é amigo do presidente há muito tempo, mataram uma pessoa junto quando trabalhavam como policial no 18º Batalhão. Ficaram amigos, criaram esse vínculo de sangue, disseram que mataram porque o cara reagiu, enfim, não foram punidos, por isso estavam trabalhando, segundo diziam. Mas aí o Adriano foi para um outro batalhão e um grupo de policiais foi denunciado por extorquir traficantes e moradores de Parada de Lucas, no 16º Batalhão. E na véspera de uma pessoa testemunhar contra esse grupo de policiais que o Adriano fazia parte, ela foi morta. E por causa disso o Adriano foi preso. E aí ele ficou 2 anos preso, acusado desse homicídio, depois foi inocentado. Mas ele ficou 2 anos preso. Quando ele ficou preso, ele começou a se associar com os bicheiros para construir um grupo de matadores que é o Escritório do Crime, que é esse grupo de pistoleiros 2.0 que passou a matar para bicheiro, para uma série de bicheiros. E aí, tanto os familiares do Castor, como o Miro, outros bicheiros que o próprio pai do Adriano conhecia alguns bicheiros, tal, ele tinha relação antiga, e ele percebe que não vai fazer mais carreira na polícia e vai por esse caminho. E quando ele vai por esse caminho, ele junto com esse escritório, ele começa a se associar com o tráfico. O Adriano passa a ser sócio de um traficante, quer dizer, o braço direito do Adriano, que é o Batoré, se torna sócio de um traficante do Morro do Dendê, no Rio de Janeiro, e passa a organizar as vans, enquanto o Fernandinho Guarabu, que é esse traficante do Morro do Dendê, que vai morrer junto com o sócio do Adriano num carro, vende drogas. Eu adoro Isso os nomes. durante anos. Os nomes são muito bons. Os nomes são bons. Ao mesmo tempo, ele vai se tornar sócio da região de Muzema, que se constrói prédios para a milícia. E ao longo de 2005 a 2016, o Adriano se torna um dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. E eu perguntei para um policial se a polícia sabia, tinha a dimensão, né, dessa ascensão dele no Rio. Esse policial que cobria a milícia e investigava a milícia falou, sim, se o Adriano aparecesse na minha frente, eu sacava a arma porque ele estava lá para me matar. A gente sabia que ele era um dos grandes matadores. E apesar dessa história do Adriano no crime, a mulher do Adriano é funcionária do Flávio Bolsonaro desde 2006 no gabinete do Flávio. Em 2016, quando o Adriano já era um dos maiores bandidos do Rio, a mãe dele é contratada para o gabinete do Flávio.
para trabalhar e ser laranjas, isso o Ministério Público vem mostrando, das rachadinhas do Fabrício Queiroz. Ou seja, batom na cueca. A coisa está muito bem documentada, isso já foi publicado e está divulgado. E durante muito tempo, inclusive quando o Fabrício Queiroz estava fugindo, quem ajudava a fuga do Fabrício Queiroz eram advogados ligados ao Adriano também, que ajudavam à época que o Adriano ficou foragido. Então essa relação sempre existiu e foi muito próxima, isso sempre foi muito evidente. Foi o Adriano? Foi o Adriano, sem falar que o Adriano ganhou a medalha 2 vezes do Flávio Bolsonaro e tal. Ou seja, é uma ligação muito antiga, né? E é uma ligação muito bem documentada, né? Claro que aí a gente, como jornalista, é difícil você dar o salto e falar, não, ele tem ligação. E eu acho que, na verdade, não acredito que a família ganhe dinheiro com isso. Claro que não. Eu acho que não é essa forma que a família ganha dinheiro. O que a gente viu e que tem sido mostrado é que eles ganham dinheiro com a rachadinha, que é o dinheiro do escritório, do gabinete político deles, que é mais ou menos 100 mil para contratar 20 pessoas. Eles abocanham esse dinheiro, pelo menos isso é que o Ministério Público tem mostrado, em vez de ganhar o salário do deputado. Eles ganham 3, 4 vezes mais porque eles abocanham esse dinheiro. Eu vou fazer a pergunta burra, tá? Uhum. Porque eu sou burro. O Adriano, ele é visto, ele é comprovadamente um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. Isso daí não é uma coisa que você, não é um achismo, isso daí é um fato que você tem, certo? Tem sérios indícios. Indícios não, tem fatos, né? Assim, de fato, provas. Sim. Condenações, inclusive. Sim. Por que você acha que mesmo tendo isso, por que um filho de um presidente vai lá e condecora esse cara? O que você acha que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o Adriano está na guerra contra o crime. E que o Adriano representa a ordem. E a ordem se justifica porque o bandido também está na guerra. E se você acha que você vai ganhar a guerra contra bandido e traficante passando a mão na cabeça dos traficantes, você está errado. Precisa de gente violenta, gente que mata, de policial que possa matar bandido. E por isso que ele sempre defendeu esse tipo de postura. Ele tem o discurso da guerra. Os inimigos são os traficantes, negros, moradores de favelas. Então, a partir do momento que um policial vai para a guerra e está disposto a arriscar a própria vida em defesa da gente, de um classe média carioca, do bem, cidadão de bem, está justificado, ele aplaude, ele dá medalha, porque a vida é difícil, não é como esse pessoal... Mas eles endossam essa coisa do tipo assim, os crimes que o Adriano cometeu, que ele está sendo condenado, não foram crimes ruins, aquela coisa assim. Não foram contra a sociedade, né? Foram crimes... Que bom que teve. Ou às vezes não acredita, ou às vezes acha que é exagero, coisa de sociólogo, jornalista esquerdista, Entendi. Que está distorcendo a realidade. Mas assim, eles procuraram se afastar do Adriano também a partir do momento que eles começaram a ganhar poder político e perceberam que o cara era uma chave de cadeia absurda e hoje não se fala mais, né? Eu entendi o que você quer dizer, porque assim, se 51%, 53% do Rio de Janeiro ele é comandado por milícia, claramente tem que ter alguém nesse lugar institucional, seja a Câmara, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para estar de alguma maneira contribuindo. Seria mais ou menos isso? Sim, é o cara que fecha os olhos, por exemplo, para aquele que está invadindo um terreno, dividindo, transformando num condomínio, construindo lajes, apartamentos. Isso deveria ser fiscalizado. Deixa quieto, não manda fiscal lá, vamos deixar as coisas porque eles fazem parte de um lado bom da guerra. E porque eles vão conseguir voto para a gente. É um bairro novo que vai surgir e são mais eleitores. E aí a gente também pode se beneficiar politicamente disso, ou vamos garantir inclusive um asfalto lá, vamos levar asfalto para lá, vamos levar luz, vamos colocar uns postes, e aí a coisa desanda, né? Aí vai organizando.